Você já percebeu como pessoas inteligentes, educadas, amigos próximos e até parentes, de repente começam a se odiar por causa de política? Mas a pergunta mais assustadora é outra. E se eu te dissesse que a polarização política não está dividindo apenas a sociedade? Ela pode estar dividindo o seu próprio cérebro? Neurocientistas descobriram algo inquietante. Quando uma pessoa entra profundamente em um lado político, o cérebro dela pode começar a funcionar de forma diferente, menos flexível, mais reativo, mais emocional. Mas o que realmente acontece dentro da mente quando a política deixa de ser opinião e começa a se tornar uma prisão mental? É isso que você vai descobrir agora. Se você gosta de questionar, entender e enxergar além do que a maioria vê. Esse canal foi feito para você. Se inscreva agora e ative as notificações, porque os próximos vídeos podem te mostrar coisas que muita gente prefere que você nunca descubra. Mas existe um fenômeno ainda mais intrigante revelado por estudos sobre o cérebro ideológico. O cérebro humano possui um mecanismo chamado viés de confirmação. Esse mecanismo faz algo muito curioso. Ele seleciona automaticamente informações que confirmam aquilo que já acreditamos e ignora ou rejeita informações que desafiam nossas crenças. Agora, imagine o que acontece quando isso se combina com polarização política. O cérebro passa a filtrar a realidade. Duas pessoas podem assistir ao mesmo discurso, ler a mesma notícia ou ver o mesmo evento, mas cada cérebro seleciona partes diferentes da informação. E cada um constrói uma interpretação completamente diferente da realidade. Isso explica por que debates políticos muitas vezes parecem discussões entre pessoas que vivem em mundos diferentes. Mas agora, vem uma pergunta ainda mais intrigante. Se o cérebro filtra a realidade para proteger nossas crenças, então será que duas pessoas podem literalmente viver realidades mentais diferentes? Pesquisas em neurociência sugerem que sim, e isso acontece porque o cérebro humano não enxerga o mundo exatamente como ele é. Ele reconstrói o mundo dentro da mente, antes mesmo de você perceber uma informação. O seu cérebro já começou a interpretá-la. E aqui começa algo ainda mais surpreendente. Nos estudos sobre polarização cognitiva, pesquisadores observaram que quando uma pessoa encontra uma informação que contradiz sua crença política, o cérebro pode reagir de uma forma muito curiosa. Em vez de simplesmente analisar aquela informação, ele pode ativar mecanismos de defesa psicológica. Mas por quê? Porque crenças políticas profundas muitas vezes deixam de ser apenas opiniões. Elas passam a fazer parte da identidade da pessoa. E quando a identidade entra em jogo, o cérebro trata a discordância quase como um ataque pessoal. Agora pense nisso por um segundo. Se o cérebro percebe uma ideia contrária como ameaça, o que ele faz? Ele tenta proteger a própria visão de mundo. E é exatamente nesse momento que algo fascinante acontece dentro da mente. O cérebro começa a procurar argumentos que confirmem aquilo que você já acredita, mesmo que existam outras informações disponíveis. Esse fenômeno é tão poderoso que alguns cientistas chamam isso de a lente invisível da mente. Uma lente que pode alterar completamente a forma como percebemos a realidade. Mas agora vem uma pergunta ainda mais profunda. Será que esse filtro mental pode se tornar mais forte com o tempo? Alguns estudos indicam que sim. Quanto mais uma pessoa consome conteúdos que reforçam uma única visão, mais o cérebro fortalece os caminhos neurais ligados àquela interpretação do mundo. É como se a mente criasse uma estrada mental cada vez mais larga. E quanto mais larga essa estrada fica, mais difícil se torna percorrer caminhos diferentes. Mas existe algo ainda mais intrigante nisso tudo. Pesquisadores começaram a perceber que esse processo pode influenciar não apenas opiniões políticas, mas também emoções, memória e até comportamentos sociais. Por exemplo, já percebeu como algumas pessoas parecem lembrar de certos eventos políticos de forma completamente diferente?
como se cada um tivesse assistido a uma história distinta. Isso acontece porque a memória humana não é um arquivo fixo. Ela é reconstruída toda vez que lembramos de algo. E nesse processo de reconstrução, nossas crenças atuais podem moldar a lembrança do passado. Ou seja, não é apenas a realidade que pode ser filtrada. Até a memória da realidade pode ser modificada pela mente. Agora pense nas consequências disso. Se percepção, memória e emoções podem ser influenciadas por filtros mentais, então, debates políticos deixam de ser apenas discussões sobre ideias. Eles passam a envolver algo muito mais profundo: a própria forma como o cérebro interpreta o mundo. E é exatamente nesse ponto que os cientistas começaram a investigar algo ainda mais surpreendente. Algo que pode explicar por que algumas pessoas se tornam cada vez mais presas a uma visão política, enquanto outras conseguem mudar de ideia com muito mais facilidade. Mas quando os pesquisadores começaram a observar as regiões específicas do cérebro envolvidas nisso, eles descobriram algo que poucos imaginavam. Algo que pode explicar por que algumas discussões políticas parecem impossíveis de resolver. E quando você entender o que acontece dentro dessas regiões do cérebro, talvez comece a perceber algo curioso acontecendo nas conversas ao seu redor e até dentro da sua própria mente. Mas quando os cientistas começaram a observar o cérebro durante conflitos ideológicos, eles perceberam algo impressionante. Duas partes do cérebro entram em ação ao mesmo tempo, e elas podem entrar em conflito. A primeira é a amígdala cerebral. Mas o que ela faz? A amígdala é o sistema de detecção de ameaças do cérebro. Sempre que algo parece perigoso, ela dispara reações rápidas como medo, defesa e alerta. Agora pense nisso. Se o cérebro interpreta uma opinião política contrária como ameaça, quem entra em ação? A amígdala. E quando isso acontece, a mente entra em modo defensivo. Mas existe outra parte do cérebro tentando equilibrar isso: o córtex pré-frontal. Essa é a região responsável por raciocínio, análise, controle emocional. Em outras palavras, enquanto a amígdala reage com emoção, o córtex pré-frontal tenta pensar com lógica. Agora vem a pergunta mais interessante: por que algumas pessoas conseguem ouvir ideias diferentes com calma, enquanto outras reagem com irritação imediata? Pesquisadores descobriram algo curioso. Algumas pessoas possuem maior flexibilidade cognitiva, ou seja, o cérebro delas consegue adaptar pensamentos com mais facilidade. Já outras pessoas desenvolvem caminhos mentais muito rígidos. E quanto mais rígido é esse caminho, mais difícil se torna mudar de opinião. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Quando a amígdala fica muito ativada, ela pode reduzir a atividade do córtex pré-frontal, ou seja, quanto mais emoção, menos reflexão. E isso pode explicar algo que muita gente já percebeu. Alguns debates políticos parecem impossíveis de resolver. Não porque as pessoas não estão ouvindo, mas porque o cérebro delas pode estar processando a realidade de formas completamente diferentes. E quando os cientistas aprofundaram essa investigação, descobriram algo ainda mais surpreendente. Algo que pode fazer o cérebro começar a dividir o mundo em apenas dois lados: nós e eles. E quando isso acontece, a mente pode começar a enxergar quem pensa diferente de uma forma completamente distorcida. Mas o que exatamente acontece no cérebro quando essa divisão começa? É aí que a pesquisa fica ainda mais intrigante. Agora eu quero provocar uma reflexão. Antes de concluir nossa mensagem, se esse vídeo abriu a sua mente de alguma forma, deixe o like. Isso mostra que conteúdos mais conscientes também merecem espaço. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de debater política. E comenta aqui embaixo: você acha que as pessoas querem entender umas às outras ou apenas provar que estão certas? Para finalizar agora, imagine algo por um instante. Se o cérebro pode filtrar a realidade, alterar memórias e reagir emocionalmente a ideias contrárias,
Então talvez a polarização não seja apenas um problema político. Talvez seja também um desafio psicológico da mente humana. E isso deixa uma última pergunta. Se todos nós temos esse filtro mental, como podemos saber quando estamos realmente pensando por conta própria? Talvez o aspecto mais estranho da mente humana seja este. Todos acreditamos estar vendo a realidade com clareza. Mas ao mesmo tempo, cada cérebro pode estar interpretando essa mesma realidade de formas completamente diferentes. Então talvez a maior pergunta não seja sobre política, ou sobre quem está certo. Talvez a pergunta seja muito mais profunda. O quanto daquilo que chamamos de realidade é realmente o mundo lá fora? E o quanto é apenas a forma como o nosso cérebro decidiu enxergá-lo? Se esse vídeo fez você enxergar algo novo sobre a mente humana, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada vídeo é uma nova peça de um quebra-cabeça maior. E quanto mais peças você junta, mais interessante a realidade começa a ficar.